Shalom, bom dia, graça e paz, a paz do Senhor Jesus a todos, que você tenha um dia muito abençoado, é muito bom poder compartilhar um pouquinho da palavra de Deus com você. Se você está assistindo pelo YouTube, deixa seu comentário aí, claro, faça a sua inscrição se você não está inscrito, dê seu like ou seu dislike. Seu comentário é muito importante e também compartilhe este vídeo com seus amigos, seus familiares, né, e outros vídeos do nosso canal. Afinal de contas, nós estamos no canal Café Pastoral e todas as manhãs nós queremos deixar uma palavra de vida para você. Talvez você esteja assistindo esse café à tarde ou à noite, agora você está na hora de dormir, descansar, né, à noite ou na hora do almoço do seu trabalho. Eu não sei que horas você está assistindo, mas é muito importante ter você participando. Se você está pelo YouTube, faça isso. Pelo Instagram, da mesma forma, ou talvez pelo Facebook, ou assistindo pelo WhatsApp, um momento que você está vivendo, que Deus possa estar abençoando a sua vida. Eu gosto de falar sempre que, pela manhã, dizer aquela palavra que está escrito que as misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos. Elas se renovam todas as manhãs, e como é bom ter isso em nosso coração, essa esperança. Todas as manhãs essas misericórdias estão sendo renovadas sobre nós, é a graça do Senhor sobre nós. Bom, nós estamos falando sobre um tema chamado Aprendendo a Viver Contente em Toda e Qualquer Situação. E talvez pareça fácil isso, mas não é fácil. É um grande desafio aprender a viver contente em toda e qualquer situação. E Paulo fala isso em Filipenses, e ele fala sobre esse segredo. Ele aprendeu a viver contente, e esse aprendizado é um processo certamente em nossa vida. Você não aprende a viver contente de um dia para o outro. Você vai desenvolver isso à medida que você conhece a palavra de Deus, à medida que você crê na palavra de Deus. E quais são os segredos para nós aprendermos a viver contentes em toda e qualquer situação? Primeiro, nós falamos ontem, manter os olhos fixados em Cristo. Você não pode deixar de ter a sua referência maior, que é Jesus, e colocar seus olhos fixados nele. Lembra de Pedro, quando Jesus veio andando sobre as águas, e Pedro disse, se é o Senhor, deixa que eu vá até o Senhor. E Jesus disse, vem. E Pedro colocou os pés nas águas, você conhece muito essa história, e começou a caminhar sobre as águas. Será que Pedro não percebia que ao seu redor tinha vento, tinha ondas, isso tudo estava acontecendo? Eu creio que certamente que sim, porém, seus olhos estavam fixados na referência maior. A referência para ele no seu coração naquele instante era Cristo. Por isso, aquilo mesmo o levava até Jesus. Era aquela referência que desenvolvia aquela fé, aquela crença nele, a ponto dele vencer todos os medos. Mas quando ele deixou de olhar, você sabe da história, ele olhou para os ventos, quando ele percebeu os ventos e a referência maior foi deixada de lado, aí ele começou a afundar. Então você quer um segredo para viver contente em toda e qualquer situação? Mantenha seus olhos fixados em Cristo. Agora o segundo segredo, eu quero passar para você. Resistir ao diabo. Sim, é isso mesmo, resistir ao diabo. Tiago 4,7, você conhece esse texto, mas se não conhece vai conhecer agora. Portanto, submetam-se a Deus, resistam. Essa palavra aqui era um termo militar utilizado no grego, né? Então era uma palavra de batalha, de guerra, é uma oposição mesmo. É uma ideia de estar resistindo fortemente a um oponente. É tomar uma posição completa, contrária. Você vai tomar essa posição de forma contrária. E o que a Bíblia diz? E o diabo, resistir ao diabo, resista ao diabo e ele fugirá de vocês. Então é uma postura que você toma, é uma decisão que você toma, uma posição de guerra mesmo, de batalha contra o inimigo. Mas como que nós podemos então resistir ao diabo? Primeiro, o próprio texto já diz, sujeitando-se a Deus. Precisamos nos sujeitar ao Senhor, nos submeter à sua vontade, entregar a nossa vida a Ele. Nós estamos ministrando na igreja sobre o vaso nas mãos do oleiro, vamos continuar no próximo domingo falando sobre esse assunto e como é importante não você somente ter a ideia de que você é barro, mas desejar ser barro. Então você precisa desejar se submeter à vontade do Senhor. E outra coisa também para você resistir ao diabo, através de um espírito confiante, um espírito de fé, de crença na palavra do Senhor, de acreditar plenamente. Mas o que você pode fazer para resistir ao diabo? É através da palavra de Deus, lida, ouvida
e vivida. Ou seja, não adianta você só ler a palavra, ouvir a palavra e não vivê-la, porque é vivendo a palavra que você vai experimentar o poder de Deus na sua vida. Porque muita gente até lê a Bíblia, muita gente até ouve a respeito da Bíblia, muita gente até conhece muito bem a Bíblia e continua vivendo longe da vontade do Senhor. Por quê? Porque não aplica essa palavra. E quando não aplica essa palavra, não irá experimentar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. É necessário você vivê-la intensamente. Porque a palavra de Deus, querido, você sabe, eu também, ela não volta vazia. Ela cumprirá o seu propósito. Estou falando de coisas que você certamente já sabe, mas é tão complicado quando nós vemos pessoas que sabem tanto da palavra de Deus, mas não conseguem vivê-la. Na verdade, decidiram não vivê-la, não querem viver aquela palavra. Eles apenas estão lendo, ouvindo, às vezes cumprindo um rito religioso, mas não procura viver. Se você viver, você vai experimentar o poder dessa palavra e você vai conseguir certamente resistir ao diabo. O que mais eu preciso fazer para resistir ao diabo? Viver através da oração e da intercessão. A oração é quando nós colocamos a nossa gratidão ao Senhor, quando nós colocamos também nossas necessidades diante do Senhor. A intercessão é quando nós colocamos os outros diante do Senhor e isso anula o nosso egoísmo. Então a oração, a intercessão fará com que você resista ao diabo. Outra coisa que você também precisa fazer para resistir ao diabo: usar a sabedoria que vem de Deus. Ou seja, nós precisamos aprender a reagir de forma coerente com a palavra do Senhor diante das situações que vêm contra nós. Esse é um grande segredo para você resistir ao diabo. Mas para que isso aconteça, obviamente, sempre falamos isso, você precisa conhecer a palavra sim. Se você não conhecê-la, você não vai ter essa sabedoria que vem do alto, porque Deus disse que te dá de graça a sabedoria, só pedir a Ele para você tomar posição diante das situações contrárias que a vida lhe impõe. E outra coisa para você resistir ao diabo: através de um caráter sarado em Cristo Jesus. E esse caráter sarado em Cristo Jesus, ele rejeita o pecado. Ele vai rejeitar o pecado. Você não vai ser uma situação qualquer que aconteça na sua vida e que seja tão fácil você entender que não é a vontade de Deus. Talvez você saiba que não é a vontade de Deus, você conhece os princípios e você às vezes se deixa levar por aquela situação. Querida, resista ao pecado, lute contra ele, imponha a palavra de Deus contra o pecado, declare a palavra e vive essa palavra e o diabo certamente fugirá de você. Eu quero ler um texto lá de 1 Pedro 5, 8 e 11 para encerrar. Olha só o que diz esse texto: estejam alertas e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Resistam-lhe. Olha o texto novamente aqui, a palavra. Resistam-lhe, se oponham a ele, permanecendo firmes na fé. Olha só, queridos, permanecendo firmes na fé, sabendo que os irmãos que vocês têm em todo o mundo estão passando pelos mesmos sofrimentos. O Deus de toda a graça, que os chamou para a sua glória eterna em Cristo Jesus, depois de terem sofrido por pouco tempo, olha só o que ele vai dizer para nós. Olha que tremendo o Espírito Santo revelando ao coração do apóstolo Pedro. Os restaurará, os confirmará, os fortalecerá e os porá sobre firmes alicerces. A ele seja o poder para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Precisamos manter os nossos olhos fixados em Cristo, precisamos resistir ao diabo, nos opor ao diabo. Nós estamos certamente numa grande batalha que nós chamamos de batalha espiritual, mas a vitória é nossa se estivermos em Cristo Jesus, o nosso Senhor, e tomarmos a palavra de Deus. A palavra de Deus é a verdade e o escudo da fé nós vamos vencer em nome do Senhor Jesus. Amém? Que Deus possa abençoar a tua vida. Hoje é um dia muito especial. Hoje às 20 horas, no nosso perfil no Facebook, nós vamos fazer uma live sobre um tema, certamente, que você ou já passou, ou está passando, ou conhece alguém que está passando nesse momento. Depressão. Que tema interessante, que tema profundo e muito sério que nós estamos vivendo. E eu convidei
o apóstolo Evandro Amorim. Ele é psicólogo, psicanalista, teólogo, pastor, professor, e ele tem uma vasta experiência nesse campo e trata de muitas pessoas, e certamente nós vamos aprender, e o tempo vai ser curto para tanta coisa que nós temos que aprender a respeito desse assunto. Eu tenho certeza que vamos crescer juntos hoje, às 20 horas. Te convido para essa live, chame seus amigos, seus familiares, alguém que você sabe que está passando por essa luta aí, e vamos crescer juntos em Cristo Jesus. Deus te abençoe, te dê um dia muito abençoado, e amanhã nós estamos aqui para mais um Café Pastoral. Shalom.